Muito bom dia a todos e a todas. Nós fazemos parte de um comitê que constituímos há alguns meses em Jaguarão, chamado Comitê Jaguarense de Mobilização contra a Reforma da Previdência. O Brasil vive um momento de uma conturbação política e social muito grande. Desde que houve a derrubada da presidenta Dilma em 2016, e o novo governo, que nós entendemos como um governo ilegítimo no Brasil, assumiu, nós temos tido um conjunto de medidas e de iniciativas, sobretudo para mudar a legislação no que diz respeito às questões dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários. É um movimento muito orquestrado nesse sentido, e que tem provocado uma indignação popular muito grande. Como que camina a la quita de derechos a los trabajadores. E de uma maneira brutal. Prova está que dia 28, próxima sexta-feira, nós teremos no Brasil uma greve geral, onde vão parar grande parte dos setores públicos e não públicos brasileiros, né? Jaguarão está promovendo uma grande mobilização também, e um dos grandes motivos desta paralisação é principalmente esta reforma, tentativa de reforma, que nós chamamos de anti-reforma, porque quando a gente fala reforma, a tendência é que seja uma coisa boa. Né? Esta é uma reforma que nós chamamos de anti-reforma, porque ela quer tirar direitos históricos conquistados com a consolidação das leis do trabalho no Brasil, que são das décadas construídas a partir das décadas de 30 e 40 no país, que tenta mexer na aposentadoria do trabalhador brasileiro. A proposta inicial do governo queria passar a exigência de contribuição, de pagamento de previdência, que hoje é de 25 anos para uma aposentadoria integral, para 49 anos. Ou seja, se projeta que um trabalhador brasileiro, para ter tempo integral de contribuição de salário da sua média de contribuição, ele terá que trabalhar de 70 a 75 anos. Né? Ou seja, vai morrer e não vai se aposentar. Né? Fora isso, mexe num conjunto de coisas, né? Acaba com a concomitância de aposentadoria e pensão, né? Retira a pensão dos trabalhadores. Né? Enfim, é um conjunto de medidas que nós levaríamos muito mais tempo aqui para expor, mas que prejudica tremendamente o trabalhador brasileiro, equipara a mulher, né, ao homem no trabalho, ou seja... ¿Y cuál es el argumento que pone el gobierno para querer implementar esta reforma? O argumento é um argumento extremamente falso, né, de que a Previdência não tem fundos e não teria condições de pagar. Não teria condições de suportabilidade se não houvesse essa mudança. Ora, os cálculos que se faz do que um trabalhador aporta ao longo da sua vida, na média, para a Previdência, e aquilo que na média ele poderia usufruir depois de aposentado, dá conta de que ele não consegue chegar a 40% daquilo que ele pagou a vida inteira. Então, o problema do rombo da Previdência no Brasil é outro, ele tem outras origens e ele tem outros problemas que o governo não quer mexer. Né? Isso atende apenas ao interesse dos grandes grupos econômicos, né? E, mais uma vez, sendo o trabalhador mais pobre e assalariado sendo chamado a pagar a conta. O que se necessita, Cláudio, para que não se vote a favor desta reforma? Fundamentalmente, hoje, a reforma é uma questão, ela é eminentemente política. Ela está no Congresso Nacional, né? Nós já se conseguiu barrar 2 vezes o regime de urgência que se tentou votar na Câmara dos Deputados, mas hoje basicamente se precisa conseguir com que os deputados federais, em primeira votação, votem contrário. Nós estamos fazendo um movimento de pressão, né,
para entender que deputados que votarem a favor dessa reforma, que é contra os trabalhadores, né, vão ter o repúdio nas urnas. A pressão é justamente sensibilizar o Congresso Nacional para que eles derrubem essa reforma. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen a esta altura? El plazo para la votación, ¿cuándo es? Bom, primeiro, ter uma percepção sobre a política no Brasil hoje, não tem nem Búzios que se consiga resolver isso, né? O momento no Brasil é um momento extremamente delicado. Há um movimento muito orquestrado da grande mídia, liderada principalmente pela Rede Globo de televisão, que é a maior devedora de impostos do Brasil hoje e que tem interesses diretos e muito específicos nesses temas todos, né? Um conglomerado de empresas que tem incidência dentro do Congresso e que aporta recursos para muitas vezes influenciar nas decisões. A nossa expectativa é uma expectativa de que é possível derrubar. Nós temos vários deputados que recuaram, o próprio governo encaminhou um conjunto de propostas de alteração, já recuou nos 49 anos de contribuição, recuou para 40, mas isso é uma jogada, na verdade, porque mesmo 40 anos é absurdo, porque ele aumenta em 15 a contribuição do trabalhador em relação à legislação de hoje, né? Mas a pressão continua e nós estamos apostando tudo nesse dia 28, que haverá uma grande mobilização no Brasil, né? E deverá pressionar. E a Câmara vota quando? Que dia? Eles não têm uma data específica, está previsto para o mês de maio agora, em primeira votação, porque como é um projeto de emenda constitucional, é uma PEC, como nós chamamos lá, PEC 287, ele precisa ser votado em duas instâncias, em dois momentos, dentro da Câmara dos Deputados e depois também no Senado Federal, né? Então, tem movimentos para fazer, mas o primeiro é agora e é por isso que tem essa mobilização tão grande. Hoje, em todo o Brasil, em milhares de municípios, o Brasil tem 5.500 municípios, né? Estão sendo feitos movimentos, estão sendo feitas mobilizações e comitês, inclusive, como o que nós temos em Jaguarão. Nós também temos estado aí semanalmente nos bairros, nas ruas, temos feito coleta de abaixo-assinado, né? Já remetemos em torno de 1.500 assinaturas ao Congresso Nacional e estamos colhendo mais assinaturas. Quer dizer, tem se feito um trabalho. Agora, a questão é que o trabalho de propaganda do governo ele é brutal na mídia, né? Então é uma luta desigual, né? Mas ele tem funcionado muito fortemente nas redes sociais. Nas redes sociais ele tem um alcance, uma profundidade e essa é a vantagem que se tem hoje nas redes sociais. Nós não temos nenhuma concordância de necessidade de fazer alteração nas leis trabalhistas e previdenciárias. Nós estamos tratando aqui de um tema. O que ocorre hoje no Brasil como que nós chamamos de uma avalanche de problemas e de temas que o governo tenta, por ser um governo ilegítimo, é um governo que vai aprofundar tudo que ele entende que pode fazer para fazer agora, né? O governo tem votos, tem base no Congresso Nacional e vai tentar fazer. A primeira questão que nós estamos tratando aqui hoje é a reforma da Previdência, mas há um mês atrás já passou, por exemplo, uma mudança na legislação que flexibilizou o tema da terceirização do trabalho, que ela é brutal, porque trazido isso para dentro do governo, para o serviço público, nós vamos começar com o tempo a eliminar o concurso público, por exemplo, né, e colocar o que nós chamamos das figuras carimbadas, né, e fundamentalmente um trabalhador que fragiliza a qualidade do serviço público, né, e que dá ao governo a possibilidade de liquidar com as instâncias sindicais e com as representações de classe. Essa é a grande intenção. Esse tema já foi superado há poucos dias dentro da Câmara dos Deputados, numa manobra covarde que o governo fez, né, e conseguiu levar porque tem maioria na Câmara. Ao tema da Previdência, por
por ele ter uma sensibilidade social e na base muito maior, houve uma manifestação mais forte da população. Nós entendemos que não há contraponto. O contraponto é retirada da PEC e derrubada. E deixar como está. Derrubada, porque a aposentadoria do trabalhador, ela é algo que ela está pensada numa perspectiva social de justiça mínima, né? Nós estamos falando de uma legislação que já é uma legislação existente, onde o trabalhador se aposenta ao longo de a contribuição, depois de 25 anos de contribuição, e com uma idade mínima, que varia para algumas categorias, mas de uma média de contribuição. Uhum. Ou seja, não é o último salário. Então, cidadão que ganha, por exemplo, hoje R$4.000, vai analisar o que ele contribuiu ao longo dos 25 anos, para dentro dessa média estabelecer o que ele vai ganhar. Sim. Ou seja, não estamos falando de nenhum absurdo. Quer dizer, diminuir isto e aumentar a idade, para nós é algo que golpeia os trabalhadores, que é injusto e que nós não aceitamos.